O ano novo está chegando e claro que a gente precisava fazer um vídeo daquilo que todo mundo faz todos os anos antes de começar. O que é? Promessas. Promessas e metas. Muitas promessas. E tem muita gente que faz a mesma promessa todo ano e nunca consegue cumprir, e volta com aquela promessa de novo. Qual é a sua promessa que você faz todo ano e que você não consegue cumprir nunca? Então eu tenho... Não é que eu não tenha conseguido cumprir, mas eu passei muitos anos colocando lá nas minhas metas ter o abdômen chapado. Desde quando? Desde que eu entendo que eu tenho um abdômen, eu acho que eu tinha essa meta. Ou seja, você tá com a meta e não tá cumprindo a meta. Como é que você vai dobrar a Quem disse que eu meta? não cumpri a meta? Eu consegui meu abdômen chapado, mas eu engravidei, agora eu vou chapar ele de novo. Agora entendeu? até o Calhau tá ganhando a culpa do negócio, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você fazer promessas que de fato você cumpra. Queremos desejar a todos um feliz ano novo! Olá pessoal, eu sou Isaac Câmara, vocês já me conhecem? E eu sou Gleice Câmara, E esse é o canal do casal mais leve. Que Somos Nós Dois. Isso. A gente vai falar não sobre metas, nem sobre promessas, mas sobre algo que a gente realmente acredita que você vai conseguir fazer durante este ano, que é formação de hábitos. Muitas vezes a gente coloca uma meta, né? E aí fica um mês ou menos, né? Primeira semana. Não podemos ser injustos. Por exemplo, o pessoal que faz a meta ali na virada de ano, tem muitos que conseguem chegar até o carnaval. Ah, sim. Olha! Muitas vezes a gente não consegue persistir naquilo que a gente se propõe no início do ano. E acaba que essas metas a gente vai repetindo todo ano sem nunca conseguir cumpri-las. Então chegou a hora da gente realmente cumprir o que a gente fala. Tem uma frase que diz, se falou, faça. A gente tem que ter palavra. Qual é a melhor forma da gente conseguir cumprir aquilo que a gente se propõe? É transformando aquilo em um hábito, fazendo um pouquinho a cada dia, com consistência, todos os dias. Ao final do ano você vai ver que realmente você conseguiu alcançar o que você realmente precisava. Porque a gente não consegue as coisas de uma hora para outra. Exatamente. Né? É cultivar. E muitas vezes para a gente conseguir alguma meta, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Aí hoje a gente vai falar sobre 5 hábitos extremamente importantes para vocês aplicarem todo o ano 2024, que vai fazer com que você tenha um gás para cumprir todas as suas metas. Então eu vou começar diferente. Porque normalmente, quando a gente está num canal de saúde, primeiro o pessoal vai direto no ponto de alimentação, de atividade física. Eu vou fazer diferente. Eu vou falar um hábito que vocês não vão estar esperando. Sono. O sono é uma coisa completamente subestimada pela população de um modo geral, né? Inclusive por muitos profissionais da saúde também. Existe uma frase coach muito famosa do pessoal de alta performance que diz assim: estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam e depois viva o que eles sonharam. Depois morra. Porque Porque essa pessoa só trabalha, só estuda, só nunca descansa. Porque assim, no primeiro momento até parece fazer um sentido, né? A pessoa que está querendo conquistar algo, né? Geralmente quem se destaca precisa andar uma milha a mais, né? Sim. Ou muitas milhas a mais do que as pessoas que não se destacam, que não chegam Sim. nos lugares que elas querem. Mas é diferente a gente falar de trabalho duro, de esforço, de você simplesmente acabar com a sua saúde para você conseguir Sim. isso, né? E dificilmente você vai conseguir se destacar se você não conseguir descansar. Existe até aquela frase, né, do ócio criativo. Muitas vezes, pra gente ter criatividade, a gente precisa até de um momento de ócio, né? Fazer nada. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. É um momento de relaxamento. Sentar no sofá Você e vê ficar que largadão. lá, qual é o nome do cara lá que viu as leis? Caiu uma maçã na Newton. cabeça dele. Isaac Newton, as leis de por Newton. aí. Faltam as Nada. aulas de física, né? Então caiu lá uma maçã na cabeça dele, né? Nem sei se foi se essa história é verdadeira, né? Não sei. Só sei que foi assim. Mas a verdade é que muita gente tem grandes ideias quando elas estão sem fazer nada, quando elas estão na banheira tomando banho, quando Porque elas o estão no tédio, chuveiro. ele gera criatividade em nós, né? Sim. Se eu tiver entediado e eu não tiver uma televisão para assistir, um celular para mexer, Aham. a cabeça vai longe, né? Exato. E é assim que funciona com as crianças, né? Sim. Se as crianças são colocadas diante de telas desde cedinho, elas não têm esse momento de tédio para criar, para imaginar
e aí não desenvolve, às vezes, uma coisa que poderia ser muito potencial, né? Exatamente. Claro que existem, né, mais uma vez, períodos da vida que exigem sacrifícios maiores, né? Por exemplo, você estuda numa universidade federal, que é integral. Você está estudando conteúdo, mas você precisa se aprofundar naquele conteúdo. Então você, às vezes, vai ter que tirar noites de sono para poder estudar mais, acordar mais cedo para ir para a faculdade. Quando a pessoa pega um plantão noturno por algum período da vida também. As pessoas que estudam de manhã e trabalham de noite, ou o contrário, essas pessoas elas vão ter uma mudança nesse sono, né? Só que o ideal é que isso aconteça com um prazo de validade, né? O mínimo possível. Porque se você faz isso por longo prazo, você prejudica ali o ciclo circadiano. E até pra gente entender o porquê que a gente precisa dormir nos horários, em horários adequados, né? Porque a nossa vida, ela ocorre muito em ciclos, né? Tem o momento de dormir e o momento de acordar. Quando o sol se põe, a gente já começa a produzir a melatonina, que é o hormônio que vai fazer com que você durma, né? Que a gente relaxe. Quando chega de manhã, a luz do sol, ela já faz com que a gente aumente o cortisol, que vai fazer com que a gente vá, né? Vá pro mundo, vá trabalhar. E às vezes a gente descontrola isso, porque a gente vai dormir meia-noite, 1h da manhã, e acorda 10 horas da manhã, bagunça todo o organismo. Isso interfere no nosso emagrecimento, na forma como a gente mantém o metabolismo no nosso corpo. Vocês não sabem o quanto isso é importante para a nossa saúde. Mas eu sou noturna. Isaac era um que dizia isso, eu sou noturna. Na minha cabeça não entrava essa ideia de que a gente é noturna. Eu acredito, pode ter raras exceções, mas a maioria das pessoas são diurnas. Só que elas se acostumam a ser noturnas. No meu caso, era um problema de saúde. Vou tentar deixar um card aqui para vocês assistirem esse vídeo inteirinho sobre sono, é muito importante. Resumindo, de dia, parte clara para produzir e parte escura para dormir. Acaba sendo contraprodutivo estudar enquanto eles dormem, né? Exato. E, inclusive, isso pode trazer distúrbios do sono. Um desses 6 tipos de distúrbio é justamente a disrupção do ciclo circadiano, que eu faço quando eu bagunço tudo. E o outro tipo é composto por ansiedade e estresse. Quando eu não durmo, eu também desenvolvo ansiedade e estresse. 2 distúrbios que eu estou causando só pelo fato de não dormir no meu ciclo circadiano. Se você disser assim, não, 5 hábitos são muita coisa para eu conseguir nesse ano, vou focar só em um. Eu acredito que o sono seria o mais transformador. Ele vai influenciar em todas as outras coisas, inclusive na sua produtividade. Se você acordar mais cedo, se você estuda mais pela manhã, você vai ver que a sua mente vai estar com muito mais energia para você desenvolver todas as suas tarefas, né? O hábito número 2, a gente não podia deixar de falar dele, né? Vocês já devem saber. Exercício físico, na verdade, né? Que é diferente exercício físico de atividade física, né? Atividade física é aquela atividade que você pode fazer ali sem um compromisso, sem uma disciplina necessariamente, sem precisar ser regular, né? Jogar bola com os amigos, por exemplo, no final de semana. Isso é uma atividade física, não é um exercício físico, porque você está fazendo ali... Exercício físico é que você tem regularidade. Exatamente. Depois desse futebol, geralmente o pessoal até vai comer um churrasco, beber cerveja, mas o exercício físico regular, disciplinado, aquela atividade, né, que segundo o OMS, a gente precisa fazer pelo menos 30 minutos por dia, pelo menos 5 vezes por semana, né? Geralmente de segunda a sexta. Vai dar 150 minutos semanais. Esse é o mínimo, tá, gente? Tem gente que faz uma caminhadinha ali de 30 minutos 2 vezes na semana e já acha que não tá sedentário. Não, pra você sair do sedentarismo, tem que ser no mínimo 150 minutos semanais. Depois você vai aumentando essa quantidade. Por exemplo, né? fazer uma trilha é o quê? Uma atividade física, a pessoa não faz trilha todo dia, né? Exatamente. A não ser que seja um trilheiro profissional que vai todo dia. Trilha. Sim. Então, o exercício físico, ele precisa virar um hábito na nossa vida. Não adianta você ficar 3 meses fazendo, fica pagando academia sem aparecer lá, né? Aí depois você fica uns 2 meses, depois você retorna. Não, tem que ser algo como se fosse um trabalho. A gente não sai todo dia para trabalhar, porque a gente precisa ganhar dinheiro. Com certeza. Pra gastar depois. E foi quando eu virei essa chavezinha na minha mente que eu parei de ficar fazendo promessa todo ano de que eu ia fazer exercício físico. Sim. Eu faço exercício físico regularmente. Isso já tem alguns anos que eu consigo ser regular. Claro que eu tive muitas lesões, isso me interrompia. Hoje eu não tenho mais lesões, graças a Deus. E graças também ao exercício graças físico, ao próprio né? exercício, exatamente. Que é o fortalecimento. Passei por alguns exercícios, crossfit, pilates, e todos eles foram essenciais aí. Hoje eu faço musculação e crossfit. Dizem assim, mas eu tenho um problema no joelho, eu não posso fazer atividade física. E dói. E continua doendo. E
Ponto. Vai doer mais ainda se Desde não que quiser, você né? tenha uma liberação médica Sim. ou de um profissional, do fisioterapeuta, Claro. né? Tudo tranquilo. Eu, por exemplo, eu tenho placa na minha coluna toda. Até mesmo o ortopedista já chegou a me dizer que eu não deveria fazer exercício nenhum. Mas passei por bons profissionais, por fisioterapeutas, né? Muito bons. Osteopata, que inclusive recomendou até mesmo o CrossFit, né? Que é a atividade que eu pratico hoje em dia, que é uma atividade mais pesada. E é incrível que antes, quando eu não fazia exercício físico, eu sentia muita dor na coluna, principalmente na região torácica, e hoje em dia eu não sinto dor. Inclusive eu fiz atividade física até o finalzinho da minha gestação. O 9º mês eu saí da musculação, mas eu mantive os exercícios leves em casa, com bola, mais voltados para o pilates. E eu senti até muita falta, né, no final da gestação. Apesar de estar muito cansada, eu ficava um pouquinho nervosa, que eu queria estar fazendo atividade física. E quando algo vira hábito para você, se torna muito mais fácil. Muito mais O difícil seu de corpo romper. pede, né? Porque aí tem um dia de chuva, um dia de frio, mas você pensa, caramba, não. Por exemplo, sexta-feira. Se eu não for hoje, como eu já não faço sábado e domingo, eu vou ficar 3 dias sem fazer. E tem gente que tem a vantagem de amar a atividade física. Eu não amo, confesso. Sim. Porém, vivo uma Você relação acha de importante. trabalho com o exercício físico, Sim. rotina e vamos lá. Tem até um coach famoso que ele diz assim: eu odeio atividade física, mas eu amo a pessoa que eu me torno depois que eu faço atividade física. Porque a gente libera substâncias no corpo que vai fazer muito bem para o nosso humor, né, para o nosso físico. E isso acaba fortalecendo, né, os nossos hábitos. Vai ter dias que você vai acordar, não vai ter vontade nenhuma de ir. Mas vença você mesmo. A gente precisa vencer a nossa própria vontade. Vai ter dias que você vai estar muito animado, mas vai ter dias que não. A pessoa que realmente é fortalecida e que realmente está tentando mudar, ela vai vencer esses dias de desânimo. E tem um vídeo inteiro, uma live sobre exercício físico com um especialista no assunto, né? E o próximo? Essencialismo. É um hábito que Isaac adora. Esse é um assunto que sempre me chama muita atenção, na verdade. De tudo que eu tenho estudado recentemente, é o assunto que mais me puxa, né? A gente vai só pincelar, depois Claro. a gente vai ter um vídeo aqui falando só sobre isso. É um assunto que não se esgota. A gente pode ser essencialista na nossa alimentação, nas nossas compras, na nossa casa, né? Sim, E o sim. que é o essencialismo? Basicamente, é você viver com o essencial. Sem coisas supérfluas que Sem você não exageros, usa. né? E isso inclui não só bens materiais, coisas físicas. Por exemplo, eu preciso de 3 armários no meu quarto? Não, eu preciso só de um. Tem gente que, para ostentar ou por qualquer outro motivo, para acumular Sim. coisas, acaba tendo muito mais itens do que precisa. Só que Sim. isso não para em itens, para em pessoas, na mentalidade. Como a Gleice falou, a alimentação pode ser um lugar que você faz isso. Ah, tem pessoas tóxicas que só te fazem mal, que só falam coisas ruins para você, que quando você está com ela, elas te colocam para baixo. Talvez cortar a pessoa da sua vida vai ser muito mais saudável. Isso também é essencialista, eu ficar na minha vida com as pessoas que fazem sentido. O que é uma atividade essencial? Será que eu não deveria tirar tantas atividades supérfluas para que eu pudesse concentrar em atividades mais importantes? Excesso de redes sociais, tirar um pouco disso para que você tenha tempo, né, para gastar com a sua família, para que você tenha tempo para atividade Sim. física, para que você tenha tempo de tomar um bom café da manhã. É tirar aquilo que é excesso para ficar com o principal e você poder dar maior foco nisso. O Isaac deu o exemplo de um guarda-roupa. Você tem muita roupa para guardar. Vou precisar comprar um outro guarda-roupa. Ao invés disso, será que você não pode fazer uma limpa no seu guarda-roupa para ver se não tem roupa demais ali que você nem use? E você vai se surpreender, não vou falar sobre isso hoje, mas você vai se surpreender com a quantidade de coisas que você não usa, mas você acha que usa. Você acha que elas são importantes para você, mas elas não são. E tem gente que acha que precisa consumir cada vez mais, porque mostrar para os outros é importante. Às vezes não é nenhuma uma necessidade da pessoa, às vezes a pessoa só quer aparecer. Não é voto de pobreza o essencialismo. Aliás, a maioria das pessoas que a gente conhece que são muito bem sucedidas são essencialistas, né? Elas vivem somente com o necessário. Esse foi o principal motivo pra gente se tornar essencialista, que a gente viu um monte de rico é essencialista. E quem sabe esse não seja um caminho. Porque assim, você precisa do último lançamento do último iPhone, se você está com um celular de 6 meses, talvez faça sentido, dependendo do que você trabalhar, ter. Mas todo mundo precisa, não? E às vezes você vai ter um produto muito bom ali por muito tempo, você não precisa trocar enquanto ele não estiver ruim. E essa mentalidade, ela é importante. Vestir a mesma roupa também, essencialismo também não é isso, né? Usar a mesma cor de roupa eu até acho legal, é uma convicção minha, mas você também não precisa, né? É realmente viver com o essencial, independente da quantidade de roupa que você tem, das cores que você usa. Ou, Não enfim. tem regras, não tem regras para você ser essencialista. É só você
decidir o que realmente é essencial para você e ter apenas aquilo, sem nada supérfluo que você não use. Um outro hábito que transforma vidas é o hábito da leitura. Leitura. Já lemos diversos livros e isso vem transformando a nossa vida, né? Ultimamente a gente tem lido bastante sobre educação de bebês, já que a gente tem um bebê. Isso vem abrindo a nossa mente, porque antes a gente pensava, não temos tempo para ler porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas depois que a gente colocou isso como um hábito, eu tenho como hábito ler 5 páginas de um livro por dia. Não é muita coisa. Para muita gente pode dizer, nossa... Mas ajuda muito. Para muita gente, nossa, isso não é quase nada. Para outras pode dizer, nossa, eu não consigo ler isso tudo. Né? Mas aí você tem que se adequar à sua rotina. De todos os hábitos que a gente vai falar hoje, pra mim, esse ainda é o mais difícil, embora seja um hábito. Por quê? Eu não fui estimulado quando eu era pequeno, né? Então a leitura não foi uma coisa que eu aprendi desde cedo. Eu nunca fui estudioso. Eu tava criança naquela época que surgiu a internet na casa das pessoas, que surgiu o videogame na casa das pessoas. Pra mim não era estimulante estudar. Ainda mais quando eu descobri que eu tinha uma capacidade de decorar de um dia pro outro muito boa. Então eu estudava no dia antes da prova, decorava tudo e não aprendia nada. E só conseguia o suficiente para passar nas provas, né? Então esse foi um hábito muito difícil de desenvolver para mim. Tem gente que pode pensar assim, exercício físico é muito difícil. Para mim, exercício hoje eu tiro de letra. A leitura é um pouco mais complicada e tem gente que vai tirar com muito mais facilidade, né? A gente fez um desafio, inclusive, né? Eu fiz um desafio, tá no nosso Instagram, lá nos destaques, um desafio de 60 dias com alguns hábitos, e um deles era a leitura. Eu li 7 livros em 2 meses. E isso para mim foi um marco histórico, né? Sim. E desses livros que eu li, porque eu não estava focado em algo assim específico, em algum projeto específico naquele momento, se eu tivesse, eu escolheria todos sobre o mesmo tema, e você pode fazer isso, mas eu escolhi livros de categorias diferentes. Então, eu li livros sobre minimalismo, eu li livros sobre saúde, nutrição, no caso, eu li livros sobre empreendimento, eu li livros sobre hábitos, e li aquele do Bernardinho, muito bom também, Transformando Suor em Ouro, que é de alta performance, né? Um outro hábito que é muito bom, principalmente para a nossa saúde emocional e espiritual, é o hábito da meditação. Como nós somos cristãos, né, a gente pratica uma meditação cristã, né, a meditação na palavra de Deus. Eu acredito que todo mundo tem a sua forma de se conectar com Deus, tem a sua forma de fazer o seu devocional com Deus. Eu tenho a minha forma particular, que foi a forma que eu percebi que funciona pra mim. Tem gente que funciona mais fazendo uma leitura da palavra de Deus, tem gente que funciona mais assistindo um vídeo, ou cantando, louvando, né? Eu fiz uma mistura disso tudo, mas eu gosto muito de estudar a palavra de Deus escrevendo. Isso faz com que eu fixe na minha cabeça aquele conteúdo e eu continue meditando durante o restante do meu dia. Também podemos usar como prática até para ajudar a gente, porque a gente vive num período de muita ansiedade, muito estresse. Podemos usar também a meditação. A gente não usa a meditação com base oriental, né? A gente usa mais com uma base bíblica. A gente também usa bastante meditação de atenção plena, que é uma meditação que tem uma base científica, né? Que é a gente focar no nosso momento presente, porque se deixar, a gente vive ou no passado ou no futuro e a gente não vive realmente o momento que a gente está. A meditação, esse momento de silêncio, de reflexão, faz com que a gente foque no momento presente, na gratidão, no que Deus nos dá, né? E além disso, focar também na palavra de Deus e no que ela vem trazendo pra gente para aquele dia. Então depois eu vou fazer um vídeo também de qual é a minha forma, né? A forma que eu faço o meu devocional pela manhã. Não demora muito tempo, no máximo 20 minutos, né? Para você que não tem tempo às vezes tem que sair correndo de casa, mas no máximo 20 minutos e você sai, né? Pronto para enfrentar um dia, sabendo que você teve uma base, logo pela manhã você pôde ter os seus momentos com Deus e você pode ter os seus momentos com você mesmo também. Bom, eu te desafio a mandar esse vídeo para 5 amigos que você se preocupa muito, que você quer que desenvolva hábitos saudáveis nesse novo ano. E nós desejamos um feliz ano novo para todos. Esperamos vocês nesse novo ano todo com a gente aqui no canal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Feliz 2024.